E aí, tudo bem contigo? Ó, eu sou Isaac Moraes e até o final desse vídeo, esse leão estará pintado nessa tela. Eu tô curioso para saber o resultado e a gente vai de perto acompanhar passo a passo. Se você gostou da ideia desse vídeo, já dá um like, se inscreva e no final deixa sua mensagem, sabe? Nossa, que legal! E também, se não gostou, deixa sua mensagem também, porque eu quero ouvir a sua opinião. Faça algo nesse vídeo, mas não saia sem a sua manifestação. Beleza? Tamo junto nessa? Bora pra arte? Então já é. Ó, e só pra te avisar que no final desse vídeo eu vou explicar como funciona meu processo criativo. De onde vêm as ideias, como eu componho essa cena, as referências, como acontece por detrás de um desenho assim. Isso aqui é um esboço, você vai ficar de cara com o resultado, porque eu vou me empenhar e dedicar o máximo para isso, mas tudo acontece de um ponto de partida. E esse ponto de partida é crucial para o resultado do projeto. Então, no final desse vídeo você vai ver tudo isso, que já não é novidade para quem me segue lá no Instagram, Isaac Moraes Arte. Fechou? Então bora para a pintura. Então essa cena começou com um pôr do sol de fundo e para isso eu usei a tinta acrílica em um degradê do azul escuro para o claro, com uma intervenção do laranja e também do rosa para dar aquela intensidade de final de tarde. Sabe aquele ambiente de pôr do sol dourado? Então eu comecei pintando o fundo, adicionando pinceladas em toda a estrutura, mesclando as cores. Então o mesmo pincel que eu pintava a base, eu ia subindo com pinceladas para dar esse efeito mesclado com essas tonalidades de final de tarde. O legal é observar que sempre eu faço na horizontal, então cuide para que essas linhas não fiquem desalinhadas. O desenho, o esboço, eu gosto sempre de utilizar o carvão vegetal pela facilidade em desenhar e também em remover caso eu tenha algum problema. Então eu apago com facilidade, essa é a vantagem da utilização do carvão vegetal. E se você quer se aprofundar nessa técnica, tem um link aqui embaixo onde eu gravei aulas ensinando essa arte do carvão vegetal. Bom, feito isso, a nossa estrutura já está pronta do desenho, é hora de pintar. O primeiro plano, que eu considero, nesse caso, o leão. Então eu começo fazendo as marcações principais. Eu vou criando a silhueta do desenho para não mais depender das linhas do carvão. E como você pode ver, eu sobreponho tranquilamente o desenho, o esboço, e isso não gera nenhum dano para o resultado final, porque a fuligem do carvão ela se envolve com a tinta e não fica marcado. O legal da pintura é essa liberdade que você tem em jogar as tintas na tela. Vai muito da sua mão, da sua frequência. É isso que torna a pintura algo único, particular de cada artista. Então o desafio maior foi criar essa cena com um leão branco, para desconstruir um pouco aquela visão que a gente tem somente do leão caramelo. Então eu resolvi deixar a nossa pintura mais nobre, fazendo nessa tonalidade. Então veja, eu fiz o leão e agora eu venho com a montanha que vai sobrepor as pernas do leão.
Preencho o fundo, vou fazendo as ranhuras com uma intensidade mais escura. Nessa tinta, nesse marrom, tem bastante azul. Isso é muito interessante observar. Imaginei também uma névoa sobre as montanhas para passar a mensagem que realmente esse monte é alto. Bom, e no final eu jogo um sol fazendo o fechamento dessa cena, e com a intensidade desse amarelo eu espalho por toda a cena, dando o efeito de luz. Olha só, a borda da montanha, do leão, a juba. Então assim eu consigo demonstrar e deixar nítido que ele faz parte desse ambiente. Existe uma luz nesse ambiente, é uma luz amarelada que percorre e interage com todos os objetos da cena. E esse leão no alto do monte, ele tem olhos de fogo e tem um motivo muito forte para ele ser assim. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários o que você acha que é. E a estrela dando um toque final e brindando essa produção que, ao meu ver, ficou sublime, intensa na medida certa. Esse leão que nos observa tem algo a dizer. Veja só a diferença do projeto para o resultado final. E toda obra de arte merece ser reconhecida. Para isso, o próprio artista deixa sua marca, não somente nas pinceladas, mas também no seu nome. E olha só, está pronto o nosso leão no alto da montanha. Um leão nobre, raro, um leão branco, com olhos de fogo. É uma cena bem especial, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários, né? O que essa arte transmite, né? Qual é a mensagem essencial dessa produção? Deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Não só o canal, mas também as outras pessoas que vão ler o seu comentário. E prometido, estou aqui para falar sobre o meu processo criativo, né? Mas Isaac, de onde você tira essas ideias loucas? Como você constrói esse pensamento e traduz em desenho, em arte? E eu vou te falar agora como é. Ó, esse aqui foi o primeiro esboço que eu criei ao receber o contato do Fábio. Gratidão, Fábio, pela conexão. Se não fosse a sua atitude, essa obra de arte não teria nascido para o mundo. Esse pássaro não existiria. Esse pássaro que vai voar logo mais para sua casa. Então eu recebi a mensagem do Fábio falando de uma visão que ele tinha obtido, né, que ele se deparou com um leão no alto do monte com olhos de fogo, e existia um outro leão lá embaixo que observava esse leão no alto da montanha. E daí, fazendo algumas perguntas, ele falou que o leão seria ele, lá embaixo no alto do monte, que observava esse leão maior, esse leão mais sublime no alto do monte, né? Então, refletindo sobre essa cena, eu comecei a criar esboços. Então, primeiro eu fiz esse que eu mostrei para você, né? Tipo um leão. A princípio eu achei que ele estava rugindo, mas não. Conversando com o Fábio, ele falou que era um leão sereno, né? E o outro embaixo. Como eles estavam se observando, então eu falei, pô, como que eu transformo isso em uma imagem, né? Sendo que eu preciso fazer com que eles se observem. Então eu pensei dessa forma, de lado, 3/4, né? Uma perspectiva e tal, para mostrar que existe dois leões se observando, um no alto e outro embaixo. Mas ficou muito simplória. Daí eu fiz essa aqui, né? Um de frente, outro com um olhar mais agressivo. Como eu te falei, a princípio eu achei que o leão com olhos de fogo, ele estava rugindo, né? Bravo, assim. Mas não, ele estava sereno. Então, daí chegamos a essa conclusão de desenhar só o leão no alto do monte
observando o espectador, que no caso é o leão lá de baixo. Então qualquer pessoa vai ser esse leão lá embaixo que observa esse outro no alto do monte. Então existe uma mensagem muito forte aí, eu gostaria de ouvir a sua opinião para ver se você realmente compreendeu quem representa esse leão no alto do monte. Tá, e agora, como que eu chego nesse resultado de pintura? Porque aqui temos um leão assim, bem estruturado, com luz, sombra, reflexos, né? E assim, para chegar nessa pose de leão, eu tive que observar referências. Então já fica a primeira dica para você, observar referências. No mundo presencial, ou seja, eu sugiro que você contemple as coisas, contemple a natureza em especial, os elementos naturais, porque é dali que a gente tira a nossa base para o desenho. A nossa composição, as combinações, muito surge dessa vivência natural. E quando eu não tenho um leão para observar na minha frente, o que eu faço? Eu entro na internet e busco. E tem um site muito bom, que é o Pinterest, que é uma galeria de imagens. Então, eu vou até colar aqui, fazer uma intervenção nesse vídeo e colar as referências que eu observei para gerar esse leão. Então, como é um leão no alto do monte, eu precisava de uma pose de um leão, né, num monte. Como ele estava observando, ele precisava me observar, então eu já não encontrei um leão no alto do monte me observando. Então o que fiz? Eu fiz uma montagem. Então eu peguei o corpo de um, desenhei o corpo de um, foi já nessa referência. Então eu olhei o corpo de um, desenhei, daí na hora de desenhar a cabeça eu já peguei uma outra referência que estava me observando e desenhei essa referência, pronto, montei. Corpo de um, cabeça de outro, criei a cena, a postura que eu queria. E depois para pintar ele de branco, né? Porque eu queria um leão branco. Eu senti que deveria fazer um leão branco. Daí eu entrei numa outra referência de um outro leão branco. Então eu peguei a estrutura do meu e observava os efeitos de cores e fiz essa composição. Na verdade, a criatividade, presta atenção nisso. Isso vai destravar você agora. A criatividade, ela é nada mais, nada menos que uma combinação de coisas. Você não é Deus, você não cria. A gente só utiliza o que já existe. Então, é você ter uma base, uma biblioteca de referências na sua mente. Por isso, contemple a vida, as coisas. Quem segue lá no meu Instagram, observa que nos stories eu sempre coloco a palavra contemple. Observando uma flor, um céu, um elemento natural, eu coloco contemple justamente para você ir enriquecendo a sua galeria interna de referências. Então, a criatividade é você usar desse banco de dados peças que se combinam, fazer novas combinações. Essa arte é uma combinação de muitas referências. Então aqui, essa pedra, ela já fluiu naturalmente. Eu não olhei uma referência para fazer, porque lá interno, nos meus arquivos, já existia uma referência dessa, então fluiu naturalmente. Esse pôr do sol também foi natural. Primeiro, porque todos os dias eu observo o nascer do sol, o pôr, as nuvens, eu contemplo a natureza. Então isso me facilita quando eu for desenhar já ter algo pronto, disponível para realizar. Essas montanhas também surgiu da minha observação de referências. Então o cenário fluiu naturalmente, muito rápido, muito espontâneo, porque eu já tinha base. O leão eu tive que trabalhar em algumas referências. Então é assim, basicamente. Você, quando tem uma ideia, uma intenção, você busque referências e comece a combinar uma com a outra. Comece a fazer esboço, desenhos. Comece a desenhar. E daí quando você chegar na intenção correta, que no caso foi essa, aí você parte para um segundo nível, que é a imersão, a busca de cores, tonalidades,
efeitos. E você seguindo essa linha, você vai construir produções inéditas para esse planeta. Mas por mais que a imagem possa ser combinada, a essência, a intenção, ela é genuína, ela é única e está aí dentro de você e você precisa permitir que essa intenção seja manifesta para esse planeta. E um bom mecanismo, uma boa ferramenta é a arte, para você levar a sua mensagem para o mundo. Beleza? Então, deixa o like, comente, se inscreva nesse canal, compartilhe para alguém que você sentiu que precisa ouvir essa mensagem. E fique ligado, tem vários vídeos aí nesse canal falando sobre arte e muitos outros virão. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe você ricamente. Até!